Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado, que é o MUV. O que é uniforme, variado? Né? O que significa isso? Movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade vai variar, porque no movimento uniforme a velocidade é constante. O que é velocidade constante? Ela é um movimento onde o móvel, o corpo que está em movimento, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Velocidade igual a distância sobre tempo. Então ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então a velocidade é constante, num determinado intervalo de tempo ela se mantém uniforme. Agora, o movimento uniformemente variado está dizendo que a velocidade varia, mas ela varia uniformemente, ou seja, ela sofre variações sempre iguais, é a velocidade que varia. Ela sofre variações sempre iguais em intervalos de tempos iguais. E para que isso ocorra, né, nós temos que ter uma aceleração constante, porque a aceleração é aquela grandeza que está relacionada com a variação de velocidade. Então, para que a velocidade varie em termos, em quantidades iguais, sempre no mesmo intervalo de tempo, nós temos que ter uma aceleração constante e diferente de zero. Então, para um automóvel, por exemplo, vamos supor que ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo e depois de 1 segundo ela aumenta para 15 metros por segundo e depois de mais 1 segundo ela aumenta para 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade aumentou de 5 em 5. Então, a velocidade variou, ela era 10, passou para 15, passou para 20, ela variou, mas ela variou de 5 em 5 e a cada segundo. Isso significa que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo que o tempo decorreu, que o tempo passou, a velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Então, o movimento uniformemente variado é aquele onde o corpo móvel que está em movimento, ele vai sofrer uma mudança de velocidade, sempre igual no mesmo intervalo de tempo. Então, aqui aumentou de 5 metros por segundo a cada 1 segundo, tá bom? Continuando aí, nós temos 3 equações para esse movimento. São as equações do MUV, do movimento uniformemente variado. A primeira equação, nós falamos que ela se chama equação da velocidade em função do tempo. Na realidade, o que nós fazemos é pegar a equação da aceleração, que é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo, multiplicar em cruz e isolar o VF. Então, dessa equação, nós podemos escrever que a velocidade final de um corpo em movimento uniformemente variado é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, nós temos aqui a velocidade em função do tempo. Se o tempo variar, a velocidade também varia. Por quê? A velocidade é diretamente proporcional ao tempo. Nesse caso, se o tempo varia, a velocidade vai variar, porque a aceleração é constante, ela não muda, e a velocidade inicial também não muda. Então, essas duas grandezas aqui estão diretamente relacionadas. A segunda equação é chamada equação da posição em função do tempo. Essa equação é uma equaçãozinha bem grande que eu vou simplificá-la. Posição, S na física significa posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa equação ela é uma dedução, ela vem de uma dedução do gráfico da velocidade em função do tempo, né? Onde a área da figura representada no gráfico representa a distância. E a partir disso a gente faz uma dedução e chega nesta equação. Bom, mas veja bem, um corpo em movimento ele vai sair de uma posição, que é chamada de posição inicial, e a partir que ele se movimenta, que ele se desloca, ele vai chegar até uma posição final. Caminha partindo com uma determinada velocidade, se ele está em movimento uniformemente variado, ele tem uma aceleração, então dependendo do tempo, ele vai chegar numa posição final. Muito bem, se eu fizer uma troca de membro aqui, eu vou passar o SI, que é a posição inicial, para o primeiro membro. Como aqui ele está positivo, eu passo negativo. Veja que posição final menos posição inicial, ou seja, se eu saio de uma posição e chego a outra, essa diferença de posição representa para mim a distância percorrida. Eu saio de uma posição inicial, desloco com movimento uniformemente variado e chego até uma posição final.
E a diferença entre a posição inicial e final representa para mim a distância percorrida. Aí eu posso simplificar um pouquinho mais a minha equação. Então eu posso chegar aqui que ela fica um pouquinho mais simples. Distância, que derivou daqui, eu vou trabalhar mais com a equação que está destacada em vermelho. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por que eu não posso calcular aquela distância? A distância, naquela equaçãozinha lá, velocidade é igual a distância sobre tempo. Porque lá naquela equação, velocidade é igual a distância sobre tempo, eu considero a velocidade constante. Então, sempre no mesmo intervalo de tempo, eu vou ter a mesma distância. Se a velocidade é 50 km por hora e ela se mantém constante, a cada hora o corpo movimenta 50 km. Em mais uma hora ele vai movimentar 50 km. Agora, por que aqui no movimento uniformemente variado eu tenho que calcular a distância por uma equação diferente? Porque, veja bem, agora nós temos aceleração. Então, se a velocidade está variando, no sentido, por exemplo, de aumentar, então eu vou percorrer uma distância num segundo. Mas a velocidade minha está aumentando, então no outro segundo eu já percorro uma distância maior. Se eu continuo aumentando a velocidade, eu estou andando mais rápido, então no segundo da frente eu vou percorrer uma distância maior ainda. Por isso nós temos que mudar a equação. Bom, a terceira equação, que foi desenvolvida, que foi deduzida por Evangelista Torricelli, ou Torricelli, que algumas pessoas falam que seria o termo em italiano, que é um físico italiano, ela é uma mistura, na realidade, dessas duas equações. Ele isolou o tempo nessa equação e substituiu aqui onde tem t. E desenvolvendo esse cálculo, ele chegou nessa equação, que é uma equação muito usada e muito importante quando a gente não tem tempo. Veja que ela fica velocidade final elevada ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Esse quadrado já sai daqui, ó, porque foi uma combinação, foi uma mistura da primeira equação e da segunda equação, que trabalham em função do tempo. A equação de Torricelli, ela não trabalha em função do tempo. Então, nós podemos calcular aceleração, distância, velocidade inicial, velocidade final, sem conhecer o tempo decorrido no movimento, porque sempre vai ter um tempo. Mas se não mencionar esse tempo e mencionar 3 grandezas, eu posso calcular a quarta, porque nós temos 4 grandezas envolvidas nessa equação, tá bom? Então, fazendo um resuminho aí, olha, em cada uma das equações, VF igual a VI mais AT, distância igual a VI vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, VF ao quadrado igual a VI ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes distância. Em qualquer uma delas, a velocidade inicial, que se repete em todas elas, o VI significa velocidade inicial, é dada em metros por segundo, vamos usar somente o sistema internacional. O VF significa velocidade final, que é dada em metros por segundo também. A aceleração, A significa aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. O T significa o intervalo de tempo, que é dado em segundos. E o D significa a distância percorrida ou espaço percorrido, que é dado em metros. Então, é muito importante ter esse resuminho sempre em mãos, para você saber analisar, qual equação que você vai usar, porque às vezes numa mesma questão eu vou ter que trabalhar com 2 ou as 3 equações, Então a gente vai anotar os dados e seguir os passos para a gente ver qual das equações nós vamos poder usar, tá certo?